Fala minha tropa, seja muito bem-vindo a mais um Palpite do Bruxo. Hoje analisando os jogos dessa segunda-feira. Grade de jogos fraca, pessoal, vou trazer 3 jogos para analisar aqui para vocês. O bilhete do sabadão nos deu head, tomamos head aí no jogo do Real Sociedade. No segundo tempo teve um gol de pênalti, que foi o que gerou o nosso head. A gente foi para menos de 3,5 no jogo do Real Sociedade e deu mais de 3,5 gols. No final o jogo terminou 3-1 e infelizmente tomamos head aí no bilhete de sabadão. O bilhete de domingo tá pendente e agora vou trazer o bilhete de segunda-feira, o bilhete pronto, mas os palpites diretos aqui para vocês. Média de cartões, média de escanteios e uma análise geral das partidas desses 3 jogos, fechou? Só peço que se vocês gostarem dos palpites, deixa aquele like para fortalecer o canal, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Agora chega de enrolação e bora lá analisar esses 3 jogos que é o que interessa para vocês aqui nessa segunda-feira. Bom, pessoal, começando por Cádiz e Elche pela La Liga. Duas equipes que estão bem abaixo, tá, pessoal? Lá embaixo da classificação. Odd 1,91 para a vitória do Cádiz, odd 4,33 para a vitória do Elche. Na classificação aqui, ó, como a gente pode ver, em 18º o Cádiz, 16 jogos, venceu apenas 3, empatou 6 e perdeu 7. Fez 11 gols aqui em 16 jogos e sofreu 27 gols. Já o Elche em último colocado, 16 jogos, não venceu até o momento, 4 empates e 12 derrotas. Que desempenho horroroso aqui do time do Elche, hein? 10 gols marcados apenas em 16 jogos e sofreu 34 gols. Vem com uma race de 5 derrotas. Não venceu até o momento. Sinceramente, pessoal, o Cádiz jogando em casa, muita chance de uma dupla chance aqui ao Cádiz pelo cenário do Elche. Não venceu até o momento aí nessa temporada. Então, uma dupla chance ao Cádiz tá bacana porque vai jogar em casa, ou então menos de 3,5. Menos de 3,5, duas equipes que produzem pouco ofensivamente, cenário ideal aí para poucos gols nesse jogo. O Cádiz em casa, vamos dar uma olhada. Os últimos 3 de 5 deu menos de 3,5 e fora o Elche, os últimos 3 de 5 deu menos de 3,5. Cenário interessante para menos de 3,5, tá, pessoal? Eu iria para menos de 3,5 ou então a dupla chance ao Cádiz, como eu falei para vocês. Vamos dar uma olhada aqui na odd. Dupla chance ao Cádiz 1,20, interessante. E o menos de 3,5, 1,22. Eu vou me garantir para menos de 3,5, tá bom? Menos de 3,5 aí gols no jogo do Elche. Não é jogo característico para mais de 3 gols. Já no cenário de cartões e de escanteios dessas duas equipes, o juiz que vai apitar esse jogo tem uma média de 5,8 cartões aplicados por jogo. O Cádiz tem uma média de 2,6 cartões aplicados por jogo e o Elche 3,4. Com essa média alta do juiz, eu iria para mais de 2,5, tá? Mais de 2,5 cartões. Quem quiser ir arriscar, botar mais de 3, também tá bacana. Mais de 2,5 no jogo do Elche. E no cenário de escanteio, o Cádiz tem uma média de 5,2 escanteios por jogo e o Elche 3,2. Dá uma média aí acima de 8. Eu iria para menos 13, tá? Menos 13 cantos no jogo do Elche. Fechou, tropa? Nesse jogo aqui era isso. Vamos lá agora para Empoli e Sampdoria. Jogo aqui interessante pela Série A da Itália. 18ª rodada. O time da Empoli, pessoal, vem melhor aí um pouco do que o Sampdoria, tá? Odd 2,20 para a vitória da Empoli jogando em casa, odd 3,50 para a vitória do Sampdoria jogando fora. O Sampdoria não está muito bem aí na Série A da Itália. Na classificação, a Empoli está em 14º, 17 jogos, venceu 4 apenas, empatou 7 e perdeu 6. Fez 15 gols em 17 jogos, uma média abaixo de um gol por jogo e sofreu 22. O Sampdoria em 18º, 17 jogos, venceu apenas 2, empatou 3 e perdeu 12. 8 gols marcados apenas em 17 jogos. Uma equipe que produz muito poucos gols, hein? E sofreu 30. Pessoal, com 2 vitórias do Sampdoria em 17 jogos, uma dupla chance tem valor a favor da Empoli jogando em casa. A odd está alta para a Empoli. Uma dupla chance eu vejo valor ou então menos de 3,5. Já vou até dar uma olhada aqui para vocês também no cenário under, tá? Menos de 3,5 aqui. O Sampdoria jogando fora, os últimos 5 deu menos de 3,5. E em casa, o time da Empoli, os últimos 4 de 5 deu menos de 3,5. Vou olhar a odd aqui para ver o que a gente vai fazer. Dupla chance a Empoli, 1,29, interessante. E o menos de 3,5, 1,25. Pela odd eu vou computar uma dupla chance a Empoli. Mas quem quiser ir no menos de 3,5 tem valor também, tá? Tô me arriscando até ir a favor da Empoli, não tá jogando muito bem também. Mas vai pegar uma equipe que venceu apenas 2 jogos em 17. Então, para mim, a dupla chance a Empoli tem mais valor. Fechou? Quem quiser pegar o menos de 3,5 com uma odd de 1,25, tá bacana também.
No cenário de cantos e de cartões dessas equipes, pessoal, o juiz que vai apitar esse jogo tem uma média de 4,8 cartões aplicados por jogo. A Empoli sofre 2,3 cartões por jogo e o Sampdoria 3,5. Eu iria para mais de 2,5 aí também, tá? Mais de 2,5 cartões aí nesse jogo, no jogo da Empoli. Já a média de cantos dessas equipes, o Empoli tem uma média de 4,9 escanteios por jogo e o Sampdoria 2,9. Duas equipes que produzem poucos escanteios aí também, eu iria para menos 13. Menos 13 cantos no jogo da Empoli. Quem quiser pegar numa linha menor, menos de 11, menos de 12, veja o valor aí, porque essas equipes produzem muito poucos escanteios. Mas como eu gosto de operar numa linha menos 13, eu sempre falo para vocês menos 13 cantos. Fechou? Bora lá pro último jogo. Agora Liga Portugal, Estoril e Casa Pia. O Casa Pia, pessoal, vem bem, se eu não me engano está em quarto colocado na classificação. O Estoril já não está tão bem, porém está uma odd equilibrada para essas equipes. 2,70 para a vitória do Estoril, 2,55 para a vitória do Casa Pia. Na classificação, o Casa Pia está em quinto, 15 jogos, venceu 8, empatou 3 e perdeu 4. 15 gols marcados em 15 jogos, 1 gol por jogo e sofreu menos de 1 gol por jogo. Vai jogar fora de casa. O Estoril em 14º, 14 jogos, venceu apenas 4, empatou 4 e perdeu 6. Fez 14 gols em 14 jogos, 1 gol por jogo e sofreu 20. Tá com uma race horrorosa, de 3 derrotas, 1 empate e 1 derrota. O Casa Pia já está com 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Sinceramente, jogo característico para menos de 3,5. Duas equipes que produzem pouco ofensivamente, tem uma média de 1 gol por jogo. A equipe do Casa Pia sofre poucos gols. Provavelmente uma dupla chance ao Casa Pia tem muito valor. É um time que está em quinto colocado. Produz a mesma quantidade de gol, porém o sistema defensivo é muito melhor do que o do Estoril. O Estoril sofreu aqui 20 gols em 14 jogos. Então uma dupla chance a favor do Casa Pia, que está em quinto, e é uma equipe que se defende melhor, eu iria para uma dupla chance, porque o Casa Pia empatando ou vencendo, vocês venceriam. Ou então menos de 3,5. Deixa eu dar uma olhada aqui já no menos de 3,5. Fora o Casa Pia, os últimos 3 de 5 deu menos de 3,5. E em casa o Estoril, os últimos 3 de 5 deu menos de 3,5. Deixa eu dar uma olhada na odd. Menos de 3,5, 1,20. E uma dupla chance ao Casa Pia, 1,44. Odd interessante aqui para essa dupla chance do Casa Pia, 1,44, hein, pessoal? Uma odd interessante. Empate ou vitória do Casa Pia, 1,44. Menos de 3,5, 1,20. Eu vou no menos de 3,5. Na verdade, eu vou computar os dois cenários para vocês, tá? Menos de 3,5 aí. No jogo do Casa Pia, com uma odd de 1,20. E uma dupla chance também ao Casa Pia, com uma odd de 1,44. No cenário de cartões e de escanteios, pessoal, o juiz que vai apitar esse jogo aplica em média 6,3 cartões por jogo, uma média bem alta, 6,3 é bem alto. O Estoril faz 3,7 na média aí cartões por jogo, 3,7 é uma média alta aí também. E o Casa Pia 2,9. Eu iria para mais de 3 cartões, tá? Mais de 3 cartões no jogo do Casa Pia. Já no cenário de escanteios, pessoal, o Estoril faz 2,5 cartões por jogo e o Casa Pia faz 4 cartões. Eu iria também para menos 13, equipes que produzem pouco. Menos 13, menos 11, se vocês quiserem pegar em odds melhores, tá? Menos 13 cantos no jogo do Casa Pia. Fechou, tropa? Eu computaria esse cenário para vocês operarem em pré-live aí nessa segunda-feira. No bilhete pronto, como que a gente vai? Menos de 4 gols no jogo do Elche, menos de 13 escanteios também nesse jogo e menos de 3,5 gols no jogo do Estoril. Dá uma odd de 1,67, uma odd interessante para a gente operar aí nessa segunda-feira. Fechou? Se vocês gostaram dos palpites, deixa aquele like e se inscreva no canal. Vamos com fé, coloquem no máximo 3% do capital de vocês por bilhete pronto aqui no canal. Fechou, tropa? Para vocês seguirem uma boa gestão. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!